Então, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui, né, para gravar mais uma aula. Eu estou falando boa noite, mas eu não sei o horário que você vai estar assistindo essa aula, se é de manhã, se é de tarde. Então, é bom dia, é boa tarde, né? Então vamos lá para dar continuidade ao que nós já estamos estudando, né? Hoje a gente vai falar sobre, ainda continuando o pilar um, que é o pilar do conhecimento. A aula de hoje é a aula 4, perfil da população idosa. Você sabe que tem aumentado muito o número de idosos no nosso país. No mundo, né, essa população tem aumentado por diversos fatores que a gente vai apresentar aqui. Vamos citar os aspectos demográficos do envelhecimento, ou seja, ao aumento, né, da pessoa idosa, preconceitos, mitos e estereótipos, né? A gente está falando do perfil da população idosa, senescência, senilidade, processos naturais e patológicos do envelhecimento, né? Quando a gente fala, voltando aí acima, né, eu falando sobre o aspecto demográfico do envelhecimento, onde que existe mais idosos, tanto no nosso país, quanto a gente fala assim no nosso estado, ou falando até muitas vezes, na nossa cidade ou na nossa família, né? Quantos idosos nós temos na família, né? Isso é interessante para a gente estar observando o comportamento desses idosos ou como a população enfrenta esse envelhecimento dos seus entes queridos, né? E os preconceitos e os mitos, né? Os preconceitos contra o idoso. Ah, o idoso não pode isso, o idoso não vai fazer isso, ou, né? Isso existe. Não adianta a gente falar que não existe porque existe, né? E os mitos e estereótipos, aquele idoso, aquele velhinho, né? Então, é sobre isso que a gente vem trazendo aqui, né? Os processos naturais do envelhecimento e os processos patológicos. Os processos naturais, a pessoa vai envelhecendo e, claro, que vão surgindo algumas limitações, né? Do envelhecimento mesmo, né? Claro que se a pessoa envelhece saudavelmente, o que que vai acontecer? As limitações serão menores, mas quando ocorre os processos patológicos do envelhecimento, ou seja, a pessoa já vem trazendo comorbidades, né? Que vão corroborar para esse envelhecimento ser muitas vezes até precoce, né? Vai envelhecendo, aí vai aparecendo um diabetes, vai aparecendo uma pressão alta, vai aparecendo uma dor no joelho, né? Como as artroses, artrites, né? Osteoporose, e assim vai, né? Eh, Queda de cabelo, né? Quantos estão assim, a pele fica suscetível a, a doenças, a manchas, né? Se encosta em algum móvel, alguma coisa assim, já dá aquela mancha grande, às vezes a pele está desidratada, né? E fica aquela pele seca, e assim vai. E a diversidade no processo de envelhecimento. Cada um envelhece no seu tempo. Não existe aquela população em tal lugar assim, assim, ou a família, né? Porque a família está envelhecendo assim. Não, cada um tem a sua individualidade nesse processo de envelhecimento. O conceito de identidade, curso de vida, life span, né? É interessante cada um ter a sua identidade, cada um, né, ter o seu tipo de vida durante o curso da sua vida, né? Espiritualidade, valores culturais dessa população, né? Quantos, né, são evangélicos, ou outros têm outros credos, são muito católicos, né? Os valores culturais de cada um, costume, cada região tem a sua cultura, né? O trabalho e a aposentadoria, o tanto que ele trabalhou e agora está aposentado, quantos velhos, quantos idosos estão aposentados, mas ainda trabalham porque se sentem úteis, né? Aspectos da sexualidade na velhice, também essa população é marcada com isso, sobre a sexualidade. Tem gente que pensa assim, envelheceu, não tem uma vida sexual ativa. Não, gente, tem sim, mas nos moldes, né, nos moldes da velhice, né, mas tem. Infecções sexualmente transmissíveis.
O idoso, a gente já viu o perfil do idoso que tem uma vida sexual livre, que pensa assim, ah, não, agora eu posso, né? Posso namorar, eu posso isso, especialmente que ficou viúvo, né? Ou viúva, posso namorar, eu não vou ter filho mesmo, eu posso ficar ter uma vida sexual à vontade. É aí que vai o problema. Podem acontecer de idosos estarem com infecções sexuais transmissíveis, né? Porque eles não vão usar uma camisinha, que eles pensam que camisinha ou um preventivo vai ser só para não engravidar. Não, existem doenças mesmo na velhice. E os dados epidemiológicos de prevalência da população idosa, prevenção e cuidados, ou seja, as doenças, né, que estão acontecendo no meio dos idosos, né? E a prevalência, né, na população idosa e como prevenir, quais os cuidados, né, com essas comorbidades, com essas doenças. Então, o perfil da população idosa no Brasil, segundo o censo de 2022, revela um aumento de 56% em relação a 2010, totalizando 32.113.490 pessoas idosas. A maioria da população idosa é feminina, representando 55,7% do total, né, que dá 17.887.737 mulheres. A idade média da população idosa é de 69 anos. A escolaridade média é de 3,4 anos e o rendimento médio, né, é, é de R$ 657. Isso dados demográficos em 2010, né? Tem um PDF que eu vou deixar aí na aula embaixo para vocês depois dar uma olhada, né, nesse PDF. Como essa gravação hoje é só uma gravação teste, né? Estou testando aqui, depois eu vou estar olhando essa gravação, só para iniciar. é, a cobertura de saúde em 2021, 56,9% dos homens e 56,3% das mulheres idosas não tinham plano de saúde. Olha como que a diferença de porcentagem parece pouca, mas dá uma diferença enorme. Eu cheguei esse PDF para cima. Não, ok. É, Então, continuando aqui, o envelhecimento saudável. O envelhecimento saudável e o cuidado com a saúde são questões importantes para essa população, né? Com a necessidade de atenção das doenças crônicas e a prevenção de acidentes. Então, essa população, ela é acometida de doenças crônicas, é aí que entra, né, o cuidado do familiar ou o cuidado do profissional, né, cuidador de idosos. A participação social. Muitos idosos mantêm uma vida social ativa, trabalham, ou buscam reinserção no mercado de trabalho e estão cada vez mais conectados com a tecnologia. Então, hoje já existe pessoas que trabalham só conectando esse pessoal com a tecnologia. Por quê? Eles são do passado, mas eles têm que estar como se diz, eles têm que estar antenados com o que está acontecendo hoje, né? Então, existe projeto só em cima disso, pessoas que ensinam idosos a trabalhar com a tecnologia, né? Voltando ali atrás, que eu citei sobre atenção às doenças crônicas, né? E fazendo um adendo ali, a prevenção de acidentes, né? Acontece muito o idoso sofrer acidente, acidente doméstico ou acidente ou no quintal, ou na rua, né? Então tem que ter muito cuidado com essa população. Mudanças demográficas. A população idosa deve continuar crescendo com projeções indicando que em 2070 cerca de 37,8% dos habitantes do país serão idosos. Isso é uma porcentagem muito grande, porque se você pega 37% dos habitantes, se você olhar 100%, 37 menos 100 vai dar 63%. Vai dar 62 e dois e pouco, porque é 0,8, 62%. Aí você pega as crianças, separa as crianças isso aí, qual a porcentagem de crianças. Então, quando você vai olhar a quantidade de pessoas com vida ativa, né, para estar mantendo essa situação, vamos dizer assim, a situação de trabalho, de é,
fonte de rendas, né? Tipo o INSS para pagar essa aposentadoria desse pessoal, sendo que está crescente. Então, quando a gente olhar nessa parte demográfica e olhar a parte financeira, né? Então, a gente tem que pensar, nós como cidadãos, nós como profissionais, né? Temos que pensar que 2070 os nossos filhos é que serão idosos. Não sabemos nem se nós estaremos aqui. Então já tem que começar a pensar de reestruturar, né, a projeção do serviço público, né, que sempre tem projetos, né, que trabalham nesse sentido. Então a gente já tem que começar que nós é que seremos idosos, nossos filhos é que serão idosos, né? Então a gente já tem que pensar nisso para um futuro. E não é um futuro muito distante. Nós estamos em 2026. Para 2070 dá menos que 50 anos. Hoje eu tenho 50 e poucos anos, com mais 50, 100. A média de vida do brasileiro ainda é 78 anos, né? Mas a gente já está um grande número de pessoas que estão atingindo 100 anos. Então, 100 anos com qualidade, isso que é importante. Então, a gente já tem que pensar nessa possibilidade, né? É muito interessante quando a gente começa a antenar quanto a isso. E para acessar um documento com mais detalhes sobre a população idosa no Brasil, hoje você pode procurar por relatórios, e estudos do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou do Ministério da Saúde. O IBGE ele possui um relatório específico sobre a população idosa, com dados detalhados do censo de 2022, quer dizer, recente, nós estamos em 2026, né? Disponível na agência de notícias do IBGE. Então é só acessar, né, o IBGE, jogar lá no Google que tem-se esse perfil, né? Mas no decorrer da nossa apresentação, a gente vai estar mostrando isso, né? Deixa eu só fazer um teste aqui de compartilhar com vocês. Estou só fazendo um teste, vamos ver. Ah, que consegui. Aí eu fico de ladinho ali. Isso é interessante, que aí eu fico sabendo como que a coisa está, né? Mesmo que eu abri aqui, deixa eu testar. Tudo é um teste hoje. Nós estamos testando. Opa, fim da apresentação, fim do slide. Então, esse slide, esse PDF, não, aqui é slide mesmo. Eu vou é, como é que fala? Transformar em PDF para eu poder estar compartilhando com vocês, né? E até a próxima, né? Agora, como é uma aula teste, né? Nós vamos parar a gravação. Vamos parar a gravação, que agora nós vamos assistir.